Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Muito bom ter a sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no Ar. Se prepara, aperta os cintos, que hoje a gente vai viajar, vai ser um programa sensacional. Nós vamos falar um pouco sobre criacionismo e evolucionismo. Eu vou apresentar para vocês a nossa convidada daqui a pouco, mas ela é escritora. A Cristina Belloni Alencar fez um livro falando justamente sobre isso, né, com estudos, enfim, científicos, arqueológicos, sobre a criação. Principalmente ela dissecou Gênesis e estudou isso. E a gente vai falar um pouco sobre a criação, dinossauros. E olha, vai ser bom demais, você não pode perder. Mais antes, eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Fascinante o programa de hoje, né, meu amigo? Poxa, vai ser muito bom. Tu tem algum questionamento, alguma pergunta sobre isso, não? Daqui a pouco eu mando aí para Tu pensava que os homens conviveram com os dinossauros por causa daquele filme Jurassic Park, né? Pois é, né? Tá vendo? Tem muita coisa aí por trás disso aí. Como é que estão nossos semeadores hoje, meu amigo? Aqui no semeador não tem muita polêmica, não. A regra é o seguinte, semeia muito, colhe muito. Semeia pouco, colhe pouco. Tá vendo? Simples assim, não é verdade? A Bíblia é simples. Sabe uma coisa que eu vou perguntar à nossa convidada? É que às vezes parece ser simples demais. Quando a gente fala que Deus criou, fez tudo. Ah, mas é simples demais. E a resposta é essa que tu deu, é simples assim, né? Pois é, tá vendo? Ou não, né? Não sei se isso é tão simples, né? É, isso aí. Então vai dar um bom debate aí, vai ser demais, muito bom. Amigo. E, inclusive, André, quero agradecer aqui a participação da Isabel, aqui de Macaé, norte do Rio de Janeiro, pedindo oração, assistindo a Boas Novas, e o pastor Carlos Junho, de São Gonçalo, que descobriu recentemente aí o canal digital 5.1 e está sendo abençoado também, pedindo oração por ele e pela família dele. E ainda de Campo Bom, Rio Grande do Sul, a Tereza de Lima também, conhecendo a Boas Novas, participando e mandando um zap já pra gente aí, dizendo que a programação está sendo uma bênção. E queremos, essa é a nossa missão, ser uma bênção realmente para você, ser boas novas na sua vida, no seu lar, em todo o Brasil. E é por isso que a gente conta com a sua participação, por isso que a gente mobiliza aqui para você se tornar um semeador para essa obra que já tem abençoado muitas vidas e continuar abençoando você e continuar seguindo em frente, tá certo? A gente quer evoluir, né, André? Evoluir cada vez mais ainda, tá bom? Falar nisso, eu acho que tem tudo a ver com o programa que nós estamos falando. Imagine você, pastor Ronaldo, que no futuro, e isso aqui eu estou falando já de um projeto, um novo projeto infantil da Rede Boas Novas, tá? Isso não é teologia e nem realidade. Mas a Boas Novas fez o Missão Harpa. E a história é mais ou menos o seguinte, daqui a 1000 anos, os cristãos voltam a ser perseguidos e morando em cavernas, em covas, e eles são formados, esse grupo de cristãos é formado por biólogos, arqueólogos, cientistas, e através de um achado arqueológico, eles encontram resquícios de uma harpa cristã, fazem uma máquina do tempo para voltar no tempo que essas músicas foram compostas e descobrir qual era a ênfase, qual era o sentimento disso para, de fato, trazer o valor, trazer o calor do evangelho das músicas da harpa cristã para os dias atuais. E a Boas Novas, com esse enredo todo, muito bom, fez o Missão Harpa, um projeto para ensinar você que está em casa, os seus filhos, a entenderem a história dos hinos da harpa cristã e também decorar a letra de alguns hinos da harpa. Então quero mostrar para você um pouco do trailer do novo projeto infantil da Boas Novas, Missão Harpa. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! O encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração.
Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham: entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo? Please! Em breve, em todas as livrarias evangélicas do Brasil, o CD e o DVD, e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta prepara que a gente vai falar um pouco sobre a criação de tudo isso que nós vivemos hoje. A gente volta já já. Olha, com muita alegria que a gente recebe aqui a Cristina Belloni Alencar. Ela é jornalista. Muito obrigado, Cristina, pela sua presença. Eu que agradeço. E eu estou na minha mão com o livro dela, Derrubando Mitos e Compreendendo a Bíblia. Eu não sei se eu falo da maneira certa, mas você dissecou Gênesis, o livro de Gênesis, para entender ou dar bases e um estudo compreensivo e investigativo do lado científico, arqueológico, geologia, que tem por trás de Gênesis. Isso. De onde veio essa ideia de fazer isso? Já é o seu meio de trabalho? Da minha você curiosidade. Da sua curiosidade. É. Mas você é estudiosa na área de ciências, de geologia, arqueóloga? Eu sou jornalista e quando me converti, antes ainda de me converter, eu comecei a ler a Bíblia por causa do meu trabalho. Me pediram alguns textos com passagens bíblicas e eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu não entendia tudo, então eu comecei a fazer algumas pesquisas também e fui guardando esse material. Mais para frente eu acabei me convertendo ao cristianismo, porque quem lê a Bíblia não tem como não sair transformado, Verdade. não é? Verdade. E de uma pesquisa surgiram as aulas em escola bíblica e depois disso veio a ideia de fazer algumas apostilas só para ajudar, né, com os alunos, para poder distribuir esse material. E aí me ofereceram fazer o livro. Então eu tive que mudar todo aquele formato de apostila para o livro. Foi onde eu pesquisei com mais profundidade alguns assuntos, alguns temas mais polêmicos. E aí é praticamente um trabalho em conjunto, com teólogos, cientistas, arqueólogos. Muita gente me ajudou nesse processo, porque a gente não consegue descobrir tudo sozinho. A gente precisa de pessoas confiáveis, Verdade. pessoas que conhecem a Bíblia, tanto o Novo quanto o Velho Testamento. E o resultado foi o livro. Olha, isso aqui é um dos assuntos mais fascinantes que podem existir, porque você entra, claro, é um debate quase que milenar, vamos dizer, entre criacionismo, evolucionismo. Talvez uma das colocações que você deve ter escutado, tanto no momento de pesquisa, quanto eu acho que você já deve ter debatido, conversado também com os dois lados, criacionistas e evolucionistas, é que o criacionismo parece ser muito simples. Eu não sei, mas é muito simples. Deus fez tudo e fez, e é isso. Você não sabe, não buscam saber por onde ou como foi formado ou não. Você se depara muito com esse tipo de colocação de pessoas que não acreditam no criacionismo. É simples demais para ser verdade. Sim, sim. As pessoas duvidam muito da palavra, porque é como você falou, é tão simples que tem que ter algo a mais. Não é possível que seja assim. E o problema é que as pessoas recontam as histórias bíblicas de uma forma mais simples ainda. Então, por exemplo, quando você vai falar da criação do ser humano, e aí você se depara com alguns professores falando que, então Deus fez o ser humano do pó da terra e aí formou um boneco de lama. É estranho você falar dessa forma, porque quando fala que o ser humano foi formado do pó da terra, é porque ele usou as mesmas substâncias que havia na terra. Então você vai encontrar oxigênio, hidrogênio, carbono, potássio na composição humana. Mas não significa que Deus fez ali um bonequinho de terra, entendeu? Então, quando as pessoas ouvem isso, elas não acreditam na Bíblia.
A Bíblia cai em descrédito por causa da forma com que as pessoas explicam isso. Agora, uma coisa que eu acho, derrubando mitos. Você derruba mais os mitos de nós cristãos que temos da criação ou de quem não acredita no criacionismo? Porque isso é uma derrubada de um mito de alguém que cresceu na igreja. Ah, então Deus não fez um boneco e não soprou a vida dele? Não, ele pode... Tem muita linguagem figurativa nisso, né? Mas realmente na Bíblia não deixa claro que ele fez um boneco. Né? Esses mitos que são derrubados no livro são mais para quem cresceu em igreja ou para quem é de fora? Não, de todos os lados. Okay. Inclusive mitos sociais. Como? Um dos mitos que a gente aprendeu a lidar há uns 200 anos mais ou menos é a questão do uso limitado do cérebro. Nós usamos somente 10% do cérebro. E a neurociência do nosso século descobriu através de ressonâncias magnéticas, de tomografias, que nós usamos 100% do cérebro. Então, o que acontece? É um mito social e que as pessoas acabam atribuindo à palavra, à Bíblia. Por quê? Usamos somente 10% do cérebro porque Deus amaldiçoou o ser humano na queda, com a corrupção, com o pecado. E não tem isso na Bíblia, é mentira. Só que é um mito social, né, tão divulgado, as pessoas acreditam tanto nisso que, de alguma forma, alguém sempre leva isso para dentro da Bíblia. E acha que essa informação saiu de dentro dela. Vou tirar isso da minha pregação, tá errado. Não, mas isso é sensacional. Eu separei alguns assuntos aqui, até estudando antes, para a gente tocar. Mas tá aí e eu não sei, que eu acho que isso é altamente, enfim, né, debatível, se é que existe essa palavra. A criação em si, os períodos da criação, ou os dias da criação, né? Claro que quando a Bíblia fala dos dias da criação, como é dito em muitas versões bíblicas, não necessariamente isso quer dizer 24 horas. Você chegou a tentar entender isso, estudar? Tem como se dizer se são dias literais, como nós temos hoje de 24 horas, se são períodos, se são milhares de anos, porque às vezes algumas pessoas até tentam achar nisso uma ideia de ter a questão do evolucionismo, de rochas de 300 bilhões de anos. Então, esse foi o tempo entre criar as rochas e criar os homens. Tem algum tipo de correlação isso tudo? É uma polêmica muito grande, porque existem várias linhas de pensamento. Tem aquele que acredita que, por exemplo, a Bíblia fala que 1000 anos é como um dia para Deus e um dia é como 1000 anos. Aí derruba todo mundo. Como a gente vai entender isso? De que forma? Deus pode fazer tudo o que Ele fez dentro de 24 horas para nós. Para nós é um tempo de 24 horas, mas para Ele é uma eternidade, porque para Ele não existe essa divisão, não é? É uma coisa muito humana. E Deus é divino. Então é difícil explicar. Por exemplo, o tempo de vida. Quando a gente fala de tempo de criação, então a gente pode falar do tempo de vida. É verdade que os seres humanos viviam cerca de 1000 anos? Matusalém viveu 969 anos, é o máximo que se tem registro na Bíblia. Você acredita nisso, por exemplo? Eu acredito, assim, fielmente, como está ali, piamente, claro. Então, alguns não acreditam, acham que isso é impossível, mas, por exemplo... Inclusive, até desculpa, isso no olhar bíblico, acho que você estudou também, Matusalém, gente, foi o avô de Noé. De Noé. Se você fizer a matemática, porque tem a genealogia lá de todo mundo, se você fizer a matemática, o ano que ele morreu foi justamente o ano que Deus enviou o dilúvio. E isso levanta todo outro debate. Então Matusalém era desviado e morreu no dilúvio junto com os outros. Eu prefiro acreditar que ele morreu antes de acontecer o dilúvio, mas foi no mesmo ano. Mas é interessante que quem quiser estudar a própria genealogia como está na Bíblia, tudo bate certinho. Então sim, é interessante isso. É interessante isso. Então, assim, não existia, por exemplo, a morte antes da queda. E o homem nasceu para a eternidade, o homem não nasceu para morrer, Deus não criou o homem para morrer. Então, o que veio depois da corrupção? Veio a morte para o ser humano. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, apoptose, é a morte programada celular, das células. Isso não existia, a partir de então passou a existir. Então, o ser humano passou a envelhecer. Então, as pessoas acham impossível porque o nosso tempo médio de vida, você está acostumado a ver o bebê, a criança, o jovem, até a velhice no máximo, até uns 80 anos, alguns conseguem até uns 100 anos mais ou menos, e só. Então, você está acostumado com essa velhice já, a gente já se adaptou com isso. Mas antes não existia a apoptose. Existia a vida eterna, então a pessoa não envelhecia. Sensacional. Então, é totalmente aceitável que o ser humano vivesse 600, 700, 800 anos com uma ótima aparência.
Até porque até a quantidade de oxigênio que existia era muito maior. Depois do dilúvio, que foi uma catástrofe, tanto para a humanidade quanto para o planeta Terra, tudo mudou. Tudo se desequilibrou. Então, o que vemos hoje é puro desequilíbrio, que não existia antes. Isso você encontra explicação tanto de cientistas quanto arqueólogos. Não é uma viagem de quem leu a Bíblia, não, está aqui, que maravilhoso, eu penso assim. Não é isso. Existem provas científicas para isso. O primeiro bloco já foi. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando um pouco sobre esse assunto fascinante. E eu vou perguntar um pouco para ela sobre a questão dos dinossauros também. Que é um mito, até para a gente, existiu, outros até chegam a falar, nunca existiu dinossauro, mas de onde vem essas ossadas então? Então, existiram. Foi no período em que os homens estavam na Terra, conviveram com humanos, foi anterior, teve o tal do meteoro que matou todos e entraram em extinção, tem tanto mito misturado nisso, e nós vamos perguntar, onde é que entram os dinossauros na extinção, na convivência com humanos, na criação? A gente volta já já, não sai daí. Estou de volta com a Cristina Belloni Alencar, ela é escritora do livro Derrubando Mitos, Compreendendo a Bíblia. Ela dissecou o livro de Gênesis e aqui ela traz uma ótica científica, biológica, arqueológica, sobre os fatos que acontecem em Gênesis, né? Desde o período da criação. A gente está falando um pouco da longevidade humana, né? Que antes, Matusalém, 969 anos, e hoje a gente só vive até 100 anos. E segundo ela tem colocado, e está aqui no livro, existem explicações científicas para tudo isso. Claro que não queremos explicar Deus, às vezes, ou a criação, não é esse pressuposto, mas o que podemos explicar, ela tomou mão dessas ferramentas para tentar entender e falar, olha gente, isso não é papinho de Bíblia, de boca para fora, não. Existem estudos que comprovam situações bíblicas como nós estamos falando. Talvez a mais curiosa de todas seja os dinossauros. Até hoje fascina nos filmes, nos desenhos e tudo mais, e a gente se pergunta, de fato conviveram ou não comem? Porque quando a gente vê e a gente pensa em dinossauros, sempre nos remete à idade pré-histórica, 300, nem sei quantos bilhões de anos atrás, né? Milhões, bilhões. Cientistas evolucionistas falam, parece os números da Lava Jato, a gente pensa que é milhões, daqui a pouco é bilhões. A gente nem sabe para onde vai isso. Existiram de verdade, conviveram com os homens, e que período foi esse? Eu gosto dessa linha bem bíblica que explica que os dinossauros viveram, sim, entre os homens. Embora, com certeza, a gente vai ser muito criticado por estar acreditando e falando nisso. Linhas, tanto de cientistas quanto de teólogos, às vezes, né? Porque dentro da interpretação da Bíblia também tem várias vertentes de teologia, então isso aqui é um assunto muito polêmico. Não deixa, é um livro polêmico que eu vou engolir ele aqui depois do programa. Mas, continua, perdão, eu te cortei, mas conviveu com os homens? Existe uma linha que acredita que sim, uma linha de estudo que acredita que conviveu sim. E não é impossível, se você parar, se você ler a Bíblia, por exemplo. Existe a palavra dinossauro dentro da Bíblia? Não, porque é uma palavra nova. Ela surgiu em 1822, depois que encontraram alguns fósseis que deram o nome de dinossauria. O que significa isso? Lagarto gigante, que foi a explicação que eles deram. E dentro da Bíblia, o que você vai encontrar que tenha esse tipo de característica? O bimote, por exemplo, né? A Bíblia fala de lagartos monstruosos. Então, você vai ler características que vai lembrar muito essa ideia que a gente tem de dinossauro. Agora, como é que a gente pode provar essa imagem de dinossauro que a gente tem hoje? Existe aquela ideia de filmes hollywoodianos. Jurassic Park. É muito perigoso. Por quê? Ali, Steven Spielberg, por exemplo, ele usa uma parte real e uma parte de ilusão. Essa parte de ilusão dele é que é muito perigosa. Então, tem muita coisa inventada ali, muita espécie inventada também. Então, a gente só pode se basear em quê? Nos fósseis encontrados. Existe prova para isso? Existe. Por exemplo, na China, foi encontrado um número muito grande de fósseis
de dinossauros, dessas espécies gigantes, num único lugar. E o que explica essa morte de uma coletividade de dinossauros? Por exemplo, o dilúvio se encaixa bem nisso. Pode ter sido uma outra catástrofe também, mas o dilúvio se encaixa nisso. Outra coisa... Eu estava lendo até antes, é sensacional, por exemplo, fósseis de peixes em cima de montanhas altas. Em cima de montanhas. Cara, como é que tem fóssil de peixe? É porque inundou tudo. Existem evidências arqueológicas até para o próprio dilúvio. Mas quem é evolucionista e quem não acredita fica refutando esse tipo de ideia, ridicularizando até as pessoas. Que tinha asa, mas tinha asa para voar, porque às vezes acredita mesmo, peixe tinha asa, aí voa em cima de uma montanha, não sei, mas é muito curioso, no mínimo curioso tudo isso. Sim, Então é aquela questão, e aí os dinossauros entraram ou não entraram na arca? Existe a possibilidade de entrar, a arca era enorme. Segundo os estudiosos, ela foi ocupada em 50%. Então, mas o número de animais caberia realmente? Sim, a baraminologia explica isso. Não foram todas as raças, foram por exemplo, a espécie de felinos. Então você pega um casal da espécie de felinos, você não vai pegar todas as raças, todas as diferenças, por exemplo, todos os tipos de gato que existe hoje, todas as raças de cães, por exemplo. Não havia necessidade disso. De humanos, vamos lá, a gente vai entrar em etnia, mas enfim, uma família só que depois repopulou toda a Terra. Né? Sim, então, existe a possibilidade sim de colocar, por exemplo, dinossauros filhotes dentro da arca. As outras espécies marítimas prevaleceram, elas não morreram. E até hoje tem, por exemplo, nas regiões abissais, espécies que o ser humano não conhece. E são monstros gigantes, lagartos gigantes, debaixo, no fundo do mar. Existe. Mas é aquilo que eu te falei, quando você defende, você tem uma base bíblica, para o mundo de hoje você é considerado louco. Né? Talvez, acho que o que é mais refutado, e não sei se você concorda comigo, mas eu vejo às vezes, enfim, em conversa e tudo, entre os criacionistas e os evolucionistas, é a questão de datação. Né? Ou seja, quanto tempo tem a Terra? Porque às vezes pega um fóssil desse e fala, olha, tem 300 milhões de anos. E aí, às vezes, na visão de um criacionista, não, mas nem a Terra tem tudo isso. Onde é que você se posiciona nisso? Quanto tempo tem a criação? Ou tem essas coisas? E por que essas datações dão de 300 ou de 400 milhões? Existe alguma explicação por trás disso? Tem uma explicação que eu acho bastante especial, do cientista Marcos Eberlin, um cientista brasileiro, e ele fala sobre o carbono 14, por exemplo. O que acontece? O carbono 14 também sofreu alterações com o dilúvio, então ele não é mais confiável. Só que todo mundo se baseia ainda, esses cientistas evolucionistas, pelo carbono 14. Só que ele já não é mais confiável. E, por exemplo, depois de uma bomba atômica também, se tiver daqui 200 anos uma datação, vai ter uma alteração muito grande também, por causa da reação. É tão rápido o programa que terminou. Já. A datação aqui não é carbono 14, com certeza não é. Mas você vai ficar aqui para amanhã, pode ficar? Olha, Sim. Eu continuo com a Cristina Belloni Alencar aqui amanhã. Nós continuaremos falando sobre etnias, a multiplicação da espécie humana também. Várias perguntas muito interessantes que estão todas incluídas no livro dela, Derrubando Mitos, Compreendendo a Bíblia, onde ela disseca o livro de Gênesis e entrega pra gente algumas explicações e evidências científicas. Perdão, estava filmando aqui, eu botei para baixo, tá bom? Amanhã ela continua, o programa está sensacional, apaixonante e eu te espero lá. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.